Herbert, eu desenvolvi ao longo dos anos uma humildade que às vezes eu percebo que quem trabalha com comunicação esquece de ter, tá? A primeira delas é saber o seguinte: eu entendo um pouquinho de comunicação e o cliente entende muito do negócio dele. Então a gente tem que saber muito ouvir, muito ouvir. Verdade. Entender, tá? Eu tenho muita preocupação porque várias vezes a gente se coloca como se a gente soubesse tudo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marcas de Valor Talks. E hoje a gente está com um convidado que é um grande parceiro, já conheço de longas datas, Américo Neto, sócio fundador da agência de publicidade Via Mídia, presidente da ABAP Bahia e reeleito pela terceira vez, tá? Diretor nacional da ABAP, primeiro baiano a ocupar esse cargo, isso é muito importante a gente frisar. Atua há quase 30 anos no mercado de comunicação e é também professor universitário e de pós-graduação. Meu irmão, muito obrigado por ter aceitado nosso convite aí, viu? Acho que vai ser um papo fantástico aí, né? Herbert, obrigado pelo convite, parabéns pelo Marcas de Valor, é uma honra estar aqui participando. Maravilha, meu irmão, bom demais ter você aqui. Para começar, eu quero que você diga pra gente como é que a publicidade te fisgou, cara. Como é que essa história começou? Mais cedo, antes da gente começar, eu até falei assim, eu sou um vendedor e efetivamente eu tenho descendência de árabe, né? Meu bisavô era árabe, desde pequeno gostei de venda, gostei de comércio e tudo. E aí, o curso que mais... Eu cheguei a passar em 2 vestibulares, eu passei para publicidade e passei para administração. Fiquei cursando os 2 por um tempo, mas depois eu vi que a minha era publicidade e eu brinco que hoje eu vendo 2 vezes. Eu vendo a campanha para o cliente, para o anunciante, e essa campanha tem que vender o produto do cliente para o cliente dele. Então, a vocação para a área comercial, para a área de vendas, para a área de negócios, de troca, é o que me levou para a publicidade e o que me fascina até hoje. Massa, cara. E você formou em publicidade quando? Lembra o ano? Formei em 1996. Não, formei em 98. A Via Mídia, que foi aberta em 1996. Show de bola. Então, já emendando Via Mídia, quer dizer que você abriu a Via Mídia ainda estudante? Abri a Via Mídia no 4º semestre, com mais 2 colegas, e acho que essa ousadia foi um dos primeiros acertos que a gente teve. Porque a gente teve muito tempo de errar, muito tempo de não dar dinheiro. Então, quando eu me formei, a agência já tinha 2 anos operando. Então, a gente abriu em 1996, em junho, e em setembro, efetivamente, abrimos o CNPJ. Eu tive que ser emancipado na época, porque eu tinha 20 anos e a maioridade era com 21. Aí minha mãe, no começo, teve uma resistência. Poxa, meu filho, você não acha cedo para abrir uma empresa e tal? Falei, não, minha mãe, eu quero. E hoje é um negócio que está completando 30 anos. Uma empresa está completando quase 30 anos. Bom demais, cara. Parabéns. Quer dizer que, a visão, é como você falou, vendedor, já tinha visão de negócio desde a faculdade, empreendendo, e hoje está com um negócio de 30 anos aí no mercado. E de lá para cá, se a gente for contar um pouco, assim, de histórias, de cases, de clientes, o que é que mais marcou para você, assim? Poxa, eu me desafio todo dia, né? Então eu tenho uma empolgação contínua, né? Essas novas transformações agora da publicidade são bem relevantes. A gente lembra, assim, de prêmios, de momentos de conquista de novos clientes que transformaram a história da agência. Então, em 2001, nós conquistamos, em 1º de abril de 2001, 1º de maio de 2001, a gente conquistou, vai fazer agora aniversário, conquistamos a conta da Indiana Veículos, o grupo que a gente atende até hoje. Então a gente já está há 24 anos, completando agora em maio 24 anos que a gente atende eles. Que legal. Então a gente ganhou um prêmio nacional que ninguém na Bahia tinha ganho. A gente ganhou o prêmio com um case para uma concessionária de carro. Então essas coisas marcam ao longo da história e são bem relevantes, né? Bacana, cara. E aí, a gente avançando um pouco, Américo, para a época da pandemia, né? Que foi um período bem impactante para todos os segmentos, mas especialmente para o segmento de publicidade, né? Onde tudo parou, né? A gente acompanha um pouco, né? A gente está nesse segmento também como veículo, né? A gente também sentiu e tudo mais. Como é que foi, né, esse processo de pandemia para vocês e como é que foi essa readaptação? Herbert, foi um momento muito marcante, tá? Então a nossa história com a pandemia foi mais complexa do que a média das empresas, porque a gente
vinha num processo, a gente ocupava uma casa, no pai de um dos sócios na época, e a gente tentou comprar essa casa, não conseguiu, e quando chegou entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, nós compramos uma outra casa para ser a sede própria da VMI. Nós tínhamos uma casa alugada e compramos uma outra casa em janeiro. Quando chega março, dia 18, metade da empresa já vai para casa, dia 20 de março é o último dia que eu trabalhei no escritório, na agência anterior, então na casa que a gente alugava. Aí a gente fechou essa casa e depois tentamos negociar uma redução do aluguel. E nós não conseguimos. Então a gente tinha uma casa comprada que ainda não tinha projeto, não tinha nada, tinha sede que ficou desocupada desde 20 de março e a gente tinha um aluguel alto que tinha que pagar. Então a gente tomou a decisão de fechar, de desmobilizar, devolver a agência anterior, a estrutura anterior. Isso foi em abril. E aí, 30 de abril, a gente tirou tudo e botou na minha casa, espalhou pela garagem, pela minha sala. O servidor foi para a minha casa, a sala da minha casa, o servidor com aquele barulho de ventoinha ligado no computador o tempo inteiro. E a gente devolveu a sede, ficou remotamente, perdemos 63% dos contratos. Então imagina, a gente perde 63% dos contratos, tem uma casa nova para ir, devolve a casa, começa... A gente tinha quase 40 funcionários, reduziu para 18, e aí foi um momento que a gente tirou... A gente é uma empresa que por alguns anos e por muitos anos vive com reserva, a gente começou a tirar recursos da reserva, mas aí as coisas começaram a caminhar depois. A gente fez o projeto, começamos as obras logo após o São João, em plena pandemia, no final de junho, comecinho de julho, começamos as obras da nossa nova sede com o projeto e nos mudamos para a sede em agosto de 2021, quando todo mundo ainda falava home office, presencial e tal, a gente foi para o presencial e acho que foi uma das medidas acertadas que a gente tomou para a nossa retomada. Então a gente acabou que depois da pandemia a gente passou a ter uma sede própria muito bem estruturada, que ganhou inclusive prêmio de decoração do ano, né? Não, parabéns, a sede de fato é bem fantástica, precisa até conhecer lá, inclusive. Tá convidado várias vezes. Não, vamos sim. E aí, irmão, assim, falando dessa pandemia e as mudanças pós-pandemia, porque depois da pandemia, principalmente o mercado das agências, né? Tem muitas agências que, inclusive, até hoje ainda trabalham no formato híbrido, né? Sim. 3 dias na semana, em escritório e casa. Como é que hoje está se comportando a Via Mídia? Hoje é 100% já efetivo? Como é que está esse novo momento aí? A gente criou, depois que a sede ficou pronta, a gente criou o nosso mantra que é presencial first. A gente quer que vá para o presencial desde o começo, desde agosto, como eu falei, de 2021. Então a gente tem um segundo mantra que é assim, a tecnologia é para aproximar os distantes e não afastar os próximos. Então quem é sediado em Salvador já é contratado com praticamente a obrigatoriedade de ir para o escritório, já é combinado de ir diariamente presencial. A gente tem algumas pessoas hoje que não vão presencialmente todos os dias de Salvador porque nosso escritório lotou. A empresa cresceu muito e, graças a Deus, apesar de ser novo e ter sido criado com 50% de capacidade a mais, hoje nós estamos lotados com o crescimento pós-pandemia, que é um assunto que a gente ainda vai falar um pouquinho das mudanças. E a gente tem colaboradores em Feira de Santana, em Aracaju, São Paulo e nos Estados Unidos. Legal. Então, a gente usa a tecnologia para aproximar esses que estão distantes. Mas os que estão próximos, a gente tenta que efetivamente vá para a empresa. E eu visitei agências nos Estados Unidos, eu faço isso, essa imersão, faço isso com rotina. Fiz 2019, fiz 2021 e fiz agora outubro de 2023. E lá eles estão migrando já para o presencial, praticamente um dia só livre, que seria sexta-feira. E não, o híbrido não é qualquer dia, tem que todo mundo se encontrar justamente para troca de informação. É muito importante essa troca de informação, falar, se ver, combinar. A hora do cafezinho ali? Sim, exatamente. Então, cara, muito bacana. Você é um cara que bebe muita informação lá fora, cara. Te acompanho, eu sei que você viaja muito. Como é que você vê essa disparidade, por exemplo, você falou dos Estados Unidos, como é que você vê essa disparidade entre a indústria de publicidade nos Estados Unidos com a brasileira? Como é que você enxerga isso? Eu brigo que eles estão há 5 anos de... Salvador está há 5 anos de Nova York e São Paulo está há 2 anos de Nova York. São Paulo é bem desenvolvido, Nova York é a meca do mundo. Então eu visitei a agência que
que fatura 100 bilhões de dólares, o maior comprador de mídia mundial. Então, as tendências que eles falaram em 2019, Herbert, efetivamente aconteceram em 2024, 2023, quando ele esteve lá. Então, o que ele falou para a gente visitou essa Horizon Media, que é uma empresa compradora de mídia gigantesca. O que eles falaram para a gente, a apresentação dele, a gente é toda anotada, filmada, era igual, aconteceu e mais ainda 4 anos depois. Perfeito. Então é um farol muito grande para a gente do que vai acontecer, do que deve caminhar. A gente visita a empresa que trabalha para a Purina, a conta é de 8,5 bilhões de dólares para a conta da Purina mundial. São muitos aprendizados, então a gente é uma indústria inovadora e que a gente tem que se guiar sempre por que há de mais novo para a gente estar antenado e estar atualizado para poder entregar para os nossos clientes o que eles efetivamente precisam, entendeu? É isso aí, cara, perfeito. Essa visão sua, parabéns. Você tem uma visão sempre, né, de estar trazendo referências. E no pós-pandemia, Américo, muita coisa mudou, né? Principalmente o modus operandi da agência tradicional, né? Com esse turbilhão, né, de informações, o mundo digital, as agências que até então olhavam muito para o offline, né? Muito pouco ainda para o online. E vem aí o pós-pandemia, onde dá uma chacoalhada em todo mundo, tudo vai para o digital, ou quase tudo, e as agências têm que repensar seus modelos. Como é que vocês passaram por isso aí? Excelente pergunta. A gente lá na Via Mídia, a gente se coloca numa posição de beta contínuo, né? A gente está em transformação o tempo inteiro, e a gente tem profissionais que vieram de 15 anos em outras agências, 10 anos, e eles são os mais resistentes à mudança, acredite. A gente tem um trabalho muito grande internamente de mostrar para eles como é esse novo negócio. Então, eu viajo para fora, trago as referências. Eu vou contar um pouquinho assim. Em 2019 eu ainda não tinha comprado a sede, surgiu essa oportunidade, uma empresa que organiza isso, a Alquimia, uma empresa de Minas, e leva a gente do Brasil inteiro. E nós somos recebidos pelos CEOs das agências. Eles apresentam tudo como opera, como funciona, e a gente pode perguntar tudo que a gente quiser. Nossa. Então eu fui em 2019, porque eu estava preocupado se eu estava num negócio tipo a modinha disco, sabe? É uma loja de CD, uma coisa que fosse acabar. Uhum. Então eu via essa coisa de comissão acabando, viver só de comissão, de veiculação e tal. E aí em 2019 eu falei, poxa, estou num momento de rearrumação da minha vida, vou investir numa casa para esse negócio ou vou fazer outra coisa? Será que propaganda está passando por dificuldade? E aí eu encontrei a agência de 2.500 funcionários, 5 lajes, furado uma laje para outra, assim, 5 andares inteiros, gente trabalhando pra caramba, tudo acontecendo, tudo funcionando, e a relação diferente sobre o comissionamento de mídia. Eu falei, opa, a gente está preso a um modelo de remuneração, mas o negócio de propaganda é muito forte e ele continua pujante. E aí a gente tomou alguns caminhos, a Via Mídia. Hoje nós somos a maior operação 100% privado da Bahia. Acima da gente tem alguém que atende uma conta governamental relevante, ou de uma prefeitura muito grande, ou da prefeitura de Salvador, ou do governo do estado. Nós nos posicionamos como a mais eficiente, digamos assim, agência focada direcionada para clientes privados, para a gente ter esse resultado que a gente tem de tamanho. Hoje são quase 60 colaboradores, e a gente vai aprendendo como se adaptar a esse novo mundo. Então você pergunta se a mudança para a pandemia mudou tudo no nosso dia a dia. Mudaram os departamentos, mudaram os nomes dos cargos. A gente tem filmmaker, a gente produz vídeo dentro da agência para os nossos clientes. A gente tem departamento de pesquisa que agora aprendemos em 2023, estamos implantando igual eu vi nos Estados Unidos. Então, o dia a dia da agência mudou nos cargos, no tipo dos profissionais. Você pega uma criação lotada de mulheres, antes eram homens. Por quê? Porque tem muita gente de rede social, novas funções e nova forma de remuneração. Então, hoje você chega na Via Mídia, você vai tirar lá, eu tenho enquanto antigamente era 80% da minha receita era ligado a comissionamento de mídia, hoje dá 25%. Tá? A gente vive das remunerações contínuas. Do FII mensal do cliente. Do FII mensal por criar conteúdo para a rede social. Para a Via Mídia, a gente saiu na frente por ter essas viagens, ter essas experiências. Eu particularmente brinco, tenho um trabalho muito grande de evangelizar dentro da empresa e dizer, olha, a gente é diferente, porque chega a pensar que a gente é besta por estar num negócio diferente do passado. Uhum. Então, quem está acostumado com o modelo de agência antiga, que ainda tem o seu mercado, estranha o modelo que a Via Mídia adota. Mas a gente está muito conectado. Por exemplo, São Paulo, Herbert,
Uma agência grande antes do Brasil tinha 200, 300 funcionários. Hoje tem 800. Eles têm produção também de vida internamente, tem produtora de vida estruturada. Então a gente caminha muito atenado para tentar sair na frente, trazendo novos talentos, nova mentalidade e deixando claro lá na empresa que a gente tem que ouvir o cliente e se transformar de acordo com o que o cliente fala. Então a gente é clientocêntrico, isso tem feito a diferença. Se o cliente pede aquilo, tem que ficar atento, porque aquilo pode ser uma tendência. Isso é verdade. E você falou tudo, cara. Eu também, transitando, né, em São Paulo, nas agências, vejo exatamente isso. Umas 3 agências são muito parceiras também nossas, aqui na Saúde TV, no negócio nosso. Vejo muito isso. Os caras têm núcleo para tudo. Produção de conteúdo, inovação, tecnologia. Cara, eu conheço agência que hoje tem equipes de desenvolvedores para desenvolver tecnologia para o cliente. Cara. Eu vi isso em 2019. O engenheiro de dados e pessoas de tecnologia dentro da empresa. Ele dizia assim, ele chegou a falar assim, aqui tem 70 engenheiros de dados e 60 criativos. Tem mais nerd do que porra louca. Tá vendo? Né? Então, quem diria um dia que ia ter mais gente de matemática e tecnologia do que gente de humanas dentro das agências de propaganda. Eu vi uma agência que tinha 10 sociólogos dentro da agência e atendia o Biscoitos Oreo. É bem interessante. Quando a gente vai para fora, a gente vê que a gente pode entregar mais e que o negócio pode estar sendo diferente do modelo que a gente estava acostumado. Muito bom, irmão. E é exatamente isso, né? Aí, uma das perguntas que eu fiz, né, para um desses CEOs de uma agência de lá, vem cá, cara, por que essa inteligência de entregar tudo para o cliente? Porque o cliente, ele gosta, se ele tiver um único fornecedor para entregar o máximo possível para ele vai preferir. É muito mais prático, né? E você tem tudo. É isso que a gente se apresenta também, como uma agência completa. É isso. Ele vai tentar resolver tudo ali e fica mais tranquilo. E as coisas se integram, né? Então você pega e fala assim, eu vou construir uma loja, essa loja vai ter uma TV dentro, eu preciso construir um painel, tá ligado a um parceiro de vida, eu preciso ter algum lugar de me comunicar, comunicação visual. Eu preciso também que essa loja esteja no Google Meu Negócio, que o Instagram dela funcione e por aí vai, né? É exatamente isso, irmão. Bom demais. Mas é bom como a gente enxergar como o mercado vai se adaptando, né? E vai, né, se moldando ao novo momento. Isso é importante. Isso positivo, tá? As agências estão maiores, o mercado de comunicação fatura muito mais, cresce todo mundo, os veículos estão faturando, veículos tradicionais, veículos novos. O bolo cresceu, tá? O bolo cresceu. Você vai ter alguns segmentos que vão ter transformações mais profundas. O jornal, a revista, o material impresso, a mídia impressa vai ficar a tendência, tá? Porque eu brinco assim, eu fui no Japão, tem jornal no Japão. Mas como é o jornal, ele é gratuito no metrô. Então a tendência do jornal é ele ser gratuito, segmentado, a revista ser segmentada, uma revista da indústria pesada. A revista Vilas Magazine para quem mora em Vilas, Amo o Outro para quem mora no outro, para se ver e gratuitamente. Perfeito. E a publicidade vai estar ali falando para aquele nicho de mercado. Perfeito. Agora você pega a Rádio Cresce no mundo, a coisa da interação via WhatsApp, aí a mídia out of home brilha, se transforma, vai crescer para o digital, vai se digitalizar mais. Retail Media também. Retail Media crescente pra caramba, tanto nos pontos de venda como nos pontos de venda digitais, né? Isso. Quer dizer, a Amazon é um grande operador hoje de mídia, o Mercado Livre é um grande operador de mídia, e as agências estão se preparando para atender a minha mensagem da semana fala sobre isso. Então, a publicidade cresceu vigorosamente. E essa importância é muito relevante para a gente. A TV conectada, a TV 3.0 não é nem conectada, o futuro da TV. Se eu tiver assistido o Globoplay com o meu login, e você estiver assistindo o Globoplay com o seu login, aí vai poder assistir propaganda diferente. Isso é sensacional. Sensacional. Porque vai ter uma propaganda de acordo com o seu perfil, outro com o meu perfil, isso vai aumentar. Eu estava do lado de uma publicitária mais antiga, ela falou assim, poxa, a gente assistindo essa apresentação da TV 3.0, ela falou assim, vai aumentar nos trabalhos. Eu falei, pô, mas olha o outro lado, vai aumentar a nossa relevância. Cada vez mais, claro, cada vez mais vai ser importante a agência para poder escolher as diversas opções de mídia, preparar o conteúdo que fale para Elbert, que fale para Américo, que funcione para você, que funcione para mim. Perfeito. Então, o futuro é ainda mais promissor para a nossa atividade. Perfeito, cara. E falando dessa multiplicidade de mídia, né, eu vejo também que as agências estão montando núcleos específicos para avaliação e compra de mídia também, né? Sim. Que hoje você tem uma oferta gigantesca de possibilidades. Hoje vocês também pensam assim lá? Sim, a gente, quando eu voltei dessa última viagem, eu sempre, como falei, faço uma apresentação para os colaboradores.
uma das coisas que eu falei assim, o nosso negócio claramente é criatividade, conteúdo e compra de mídia. Está claro na ida lá, as agências ainda são os curadores das opções de mídia ideais para o cliente, tanto mídias on como off. Hoje precisa agregar, que essa é a maior dificuldade hoje, tá? Chega a nova geração, como a gente brinca que tem duas gerações muito claras na empresa, The New Generation e The Old Generation. Aqui, esse pessoal entende tudo em digital, mas para fazer um material impresso, para fazer um outdoor, o outdoor vai ter aquela cozinha suave que ele fez para o card, vai ser um Wendley. Então, e aqui, quando fala de relatório de performance, a análise não chega, se assusta. Então, a gente vai depois ter cada vez mais a integração desses grupos e a formação de profissionais mais completos, que é o grande trabalho hoje para a gente, o grande foco de desenvolvimento profissional que todos nós temos que ter. É entender do digital, entender do que é offline, do que é tradicional, a sinergia entre eles, como usar bem cada um, as diferenças, porque um layout que funciona na tela, no celular, ele não funciona no material impresso, e eles têm que estar integrados e usar o potencial melhor de cada um, entendeu? Exatamente. E aí, cara, pegando esse gancho, né, tem um cliente. Porque agora com o advento, com a explosão no digital, a gente sabe que tem muitos clientes que querem retorno imediato e que só querem focar em mídia de performance. Né? E aí ficam vocês como agências dizendo o seguinte, olha, existe também algo importante que é brand, que é o awareness. Como fazer esse equilíbrio, né, entre a mídia de performance e o awareness, né? Ou seja, eu imagino que essa balança é bem difícil de equilibrar, né, cara? Elbert, eu desenvolvi ao longo dos anos uma humildade que às vezes eu percebo que quem trabalha com comunicação esquece de ter, tá? A primeira delas é saber o seguinte, eu entendo um pouquinho de comunicação e o cliente entende muito do negócio dele. Então a gente tem que saber muito ouvir, muito ouvir. Verdade. Entender, tá? Eu tenho muita preocupação porque várias vezes a gente se coloca como se a gente soubesse tudo, né? Eu fui dar uma palestra outro dia para jovens estudantes e eles estavam revoltados porque o cliente não entendeu que o card dele funcionava de tal maneira. Eu falei, você tem certeza que seu card funcionava mesmo? Você acha que você entende mais do cliente, do seu cliente, do que o seu próprio cliente? Então a gente tem que ter cuidado. Uma coisa que eu vi nessa última viagem, estou tentando implantar, é pesquisa, muita pesquisa. Então, o que é que a agência da Purina, que tem a marca Friscas de ração para gato, ela é mundial. Aí ela contrata um brasileiro para redigir o texto já do anúncio, que está em linha com o planejamento, para já o movimento e o funcionamento ser na língua brasileira. Faz 5 roteiros, manda 5 monstros pré-produzidos, um vídeo pré-produzido para o Brasil, e aí Ipsos testa com pessoas do Rio Grande do Sul, São Paulo e Recife, que são mercados compradores de Friscas, sendo que Recife é a maior participação no mercado. Mas, olha, são perfis completamente diferentes. Gaúcho, paulista e nordestino. Testa. Isso. Mistura a cabeça de tal vídeo com o final do outro vídeo, com o meio desse. Perfeito. E aí manda de novo para os Estados Unidos, eles fazem 2. E de novo faz um novo grupo focal para escolher qual é o melhor comercial. E aí, o que eu digo, às vezes a gente, como publicitário, vive numa bolha também, assim, da nossa realidade econômica, dos nossos valores, a gente não sabe como é que aquela pessoa daquela classe social, daquela idade está pensando. Verdade. O jovem de hoje está gostando, está curtindo, está ouvindo, ou a pessoa mais velha que já tem 70 anos e está consumindo muito. O que eles estão pensando, o que eles estão ouvindo, como é a vida deles e tal. Então, a pesquisa hoje é uma ferramenta que vai entrar, porque está se barateando, vai entrar cada vez mais no dia a dia para fazer essas escolhas. Então, voltando à sua pergunta, como balancear, uma parte é também dedicar à pesquisa, ouvir o cliente primeiro e dedicar à pesquisa, né? Então, a gente agora teve um caso bem interessante, Albert. Já vi esse modelo nos Estados Unidos e implantei um departamento de pesquisa na empresa. Aí a gente vai aprovar o nome de um prédio que vai ser um 2 quartos para público AB, e mulheres, homens, recém-casados, um filho, solteiro, mas 2 quartos, num bom bairro de Salvador. E na reunião para escolher tinham 14 homens. 4 homens ligados à imobiliária, vários engenheiros, eu da agência de propaganda, o diretor de criação. Não tinha uma mulher. Nós escolhemos um nome que até eu mais gostava. No outro dia, bateu uma ressaca, lembrando de tudo que eu vi com o departamento de pesquisa. Eu falei, vamos pesquisar. E aí, Elbert, amigo do Marca de Valor, que tem a ver com esse nome, o nome escolhido teve 0 votos no público-alvo.
Zero. Não foi ficar em segundo e terceiro, ficou em quarto. Nós optamos 4 nomes, ficou em quarto lugar. Ou seja, com 14 homens de classe AB, engenheiros, publicitários, pessoas imobiliárias iam decidir o nome de um prédio ou de um produto que é destinado para outro público que não estava ali naquela mesa. Então, a gente tem que saber porque a gente usa a nossa referência na hora que a gente faz as escolhas. Verdade. E a gente precisa fazer as escolhas que o público do nosso cliente vai fazer. Bom demais, irmão. Bom demais. Show de bola. E assim, na sua visão, quais são os principais desafios, né, que a indústria da publicidade tem para ainda se manter criativa, sempre se mantendo criativa, gerando, não só criativa, mas também gerando resultado para os clientes, né? Quais são os principais desafios aí? O desafio é, primeiro, sempre assim, mão de obra de qualidade diversificada, né? Nós somos uma indústria criativa que paga bem, né? Que remunera bem, uma indústria que não polui, uma indústria limpa, uma indústria que praticamente não deixa resíduo, que trabalha com músico, com artista, cenógrafo, com atores. Então, é uma indústria muito legal, que um desafio, primeiro, é formar, conseguir aprender a lidar com essa quantidade de mídia que nós falamos mais cedo, né? Aprender sobre todos os tipos de mídia que estão disponíveis e como usá-los. E o outro desafio é se tornar mais envolvido com o negócio do cliente. Então, isso... Porque eu dei aula em publicidade e você pergunta, quem gosta de matemática? Numa turma de 40 alunos, um levanta a mão. Sabe assim? Então, ninguém faz conta. Ninguém gosta de conta. E a gente trabalha para empresas que fazem conta o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter mais visão de negócio, de business. Isso está claro que esse é um desafio também para as agências para entregarem resultados melhores. Não só a visão criativa, estética, poética da comunicação, mas também de resultado, tá? Então, esse é o... E, por outro lado, também é não virar escravo da performance para tudo. Às vezes, duvidar de uma pesquisa, ou às vezes ir de encontro para surpreender, ir de encontro a uma tendência para surpreender o mercado. Também não ficar baseado tudo em pesquisa, senão você fica... É o que eu brinco, se todo mundo for criar com inteligência artificial, todas as peças vão ficar iguais. Isso é verdade. Mas aí você trouxe um ponto interessante, né, desse pensamento de entender um pouco o cliente. Aí eu vou para o início, para as faculdades. Como é que você, na sua visão hoje, será que esses alunos, essa nova safra de jornalista, já está aprendendo isso também na faculdade, já esse drive aí, vamos dizer assim, né? Qual é a sua visão? Como é que está vindo essa nova safra aí? Jornalista e publicitário, né? Assim também, né? Tem faculdade de publicidade. Olha, eu brinco, eu acho que eu sempre sou o mais otimista da mesa, tá? Então, eu sempre acho que tem gente boa vindo. Numa turma de 40, 10% vão ser geniais, 20% vão ser fora do comum, e uma parte vai ser comum e outra parte não é tão boa. Então, a gente tem muita gente talentosa. Eu dei palestra agora recentemente na Unifax, fiquei muito surpreso com o nível da pergunta, o nível da conversa. A palestra era para durar 1 hora, durou 2h30, com várias perguntas, vários questionamentos desafiadores. É uma geração, de um modo geral, independente de publicidade, muito bem informada. Então, eu tenho uma filha de 11 anos que assiste uma peça de teatro e sabe como lavar determinada coisa que a peça pergunta, porque ela assistiu no TikTok e aprende diversas coisas no TikTok. Que eu lia jornal aos 10 anos e não tinha essa informação que o TikTok dá. E parece o segundo buscador hoje, o TikTok, né? É uma ferramenta que fez aumentar as vendas de livro. Você chega numa livraria, tem uns livros indicados pelo TikTok, né? Então, tem gente que só olha o lado negativo, aí olha muito o lado positivo em todas as coisas. Eu olho como minha filha está mais desenvolvida por conta do TikTok. Uma geração muito bem formada, uma geração mais digital, mais multitarefas, mais aberta, essa que está vindo. E o que eu acho que as faculdades podem ajudar, ou melhor, eles podem focar, e aí se tiver algum estudante, estudar mais business, estudar mais negócio, porque a faculdade vai dar uma boa formação da parte criativa, da parte publicitária, mas a gente precisa botar a barriga no balcão, ir lá na empresa, olhar quem compra no nosso cliente, como se vestem, o que pensam, como agem, o que assistem, o que é que funciona naquela cidade. Então, olhar para as pessoas que consomem nos clientes, nos
futuros clientes deles. Boa. Então, se você puder passar uma mensagem para um estudante de publicidade e comunicação, você acha que é ter esse drive de pensar mais no cliente, né? Já vim com essa visão aí. A principal mensagem para mim, para o estudante também, é que a concorrência é grande. Então, ele tem que fazer mais do que os outros. Acordar mais. Sabe aquele jogador de futebol que acorda mais cedo, treina mais tempo, fica até mais tarde cobrando falta por cima da barreira? O publicitário tem que ser isso, quem quiser vencer. Tem que fazer mais, estudar mais do que os outros. Ir ali. E um dos pontos é entender de performance, aumentar seu repertório, ir para teatro, ouvir tudo que é tipo de música, ir para museu, tentar viajar. Viajar ajuda muito, ganhar muito o repertório. E conhecer de negócio, visitar cliente, visitar empresa, olhar quem consome, como vende, como o vendedor fala, quais os argumentos. Esse é fazer mais do que os outros, tá? Perfeito. Ou seja, curioso. Tem que ser curioso. Curioso e dedicado, E tá? dedicado. E dedicado. Massa, irmão, massa. Show de bola. E aí, falando agora de um tema que hoje todo mundo fala, que é a inteligência artificial, né? Como é que hoje vocês, na Via Mídia, vem lidando com isso? Principalmente o time criativo, chegou para ajudar, chegou para somar, chegou para contribuir? Como é que tá hoje no dia a dia de vocês? Primeiro, assim, a minha visão, Albert, é que a inteligência artificial vai dar um novo salto para o nosso dia a dia, né? Assim, claramente é uma ferramenta, eu reviso meus textos, ele altera, ele dá outras visões, às vezes que eu não tive. Eu escrevo muito e uso muito a inteligência artificial para me apoiar. A gente, no dia a dia, que é a sua pergunta, a gente já usa. Em outubro do ano passado, nós fizemos a primeira veiculação, o primeiro shopping center, a nossa cliente aí aprovou, um abraço para a Juliana Brandão do Shopping Bela Vista, aprovou a campanha do Dia das Crianças do ano passado, do Shopping Bela Vista, linda, que era uma peça toda feita de inteligência artificial, um cenário incrível, uma imagem incrível, dificílima de reproduzir com fotografia, com computação gráfica, e graças à inteligência artificial foi possível. Então, a gente usa no dia a dia, usa para várias peças. É um conhecimento que alguns profissionais são mais adeptos, né? São os early adopters, adotam primeiro a tecnologia e tem um que já usa no dia a dia. E outro dia eu fiquei brincando, Albert, será que a gente não consegue criar alguém para ficar fazendo banco de imagem, por exemplo? Só escrever, agora faça a mão, vamos fazer imagem tal, e a gente tem um profissional para gerar um banco de imagem para os clientes da gente ligados às atividades dele. Então, top. As possibilidades são infinitas e estamos apenas no começo do uso dessas ferramentas. Exatamente, isso é bacana demais. Eu conheço, por exemplo, revistas que hoje já geram 70% das imagens pela inteligência artificial. É fantástico, fantástico. Já diminui a dependência de banco de imagem. Sim. Eu li um recente artigo seu também numa revista onde você fala que a publicidade vive uma nova era de ouro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, aprofundasse um pouquinho dessa sua visão. Eu peguei um domingo para botar no papel isso que eu estou ouvindo acontecer, né? Então você pega assim, a Netflix. Por que a Netflix cobra metade do preço ou um pouco menos para um plano? Porque tem publicidade. Então, tempos atrás se dizia assim, o streaming vai acabar com a publicidade. E hoje é o streaming que está pagando, a publicidade que está pagando o streaming. Em 2019, lá nos Estados Unidos, o HBO Max tinha essa primeira experiência. Era $8 com publicidade e $12 sem publicidade. As pessoas, 70% das pessoas optavam por $8, ou seja, $4 a menos, optavam por assinatura de $8 para poder ter publicidade dentro. Então a publicidade tem tudo, está na rede social, todo mundo eu brinco que todo mundo pode ter um canal de televisão, que é o Instagram, que é o TikTok, na mão, produzindo conteúdo o tempo inteiro e transformar o seu dia, a sua empresa, o seu negócio. Democratizou tudo no YouTube, você pode ser um cantor que você pode estourar pelo YouTube, nascer, criar e bombar por ali. Você não depende de uma gravadora, de uma coisa, está muito mais democrático. E a propaganda está em tudo. Como nós falamos no Retail Media, você vai na clínica, tem lá a Saúde TV para você assistir uma propaganda. Vai no supermercado, você vê lá uma tela, um fornecedor com uma promoção. Uma promoção e você compra ali naquele momento aquilo ali. Você entra na Amazon, vai fazer uma busca de protetor repelente para o mosquito da dengue e tem o SBP patrocinando uma página lá da Amazon, no Mercado Livre, os primeiros resultados são patrocinados. Então a propaganda está em todo e tem que saber usar essas ferramentas. Então tem todo lugar, do panfleto, do outdoor, do cheiro, da sinalização, da comunicação visual. Então a gente está vivendo um grande boom da nossa atividade
com mais profissões, com mais gente envolvida, filmmaker, social media, profissionais de performance, mais gente de estratégia, planejamento, sociologia, psicologia entrando nas agências, engenheiros de dados, tech, como você falou aqui mais cedo. Então a gente está com agências com grandes profissionais, marketing marketing de empresa também, com muita gente trabalhando, com diversos tipos de funções diferentes, se somando para fazerem melhor comunicação. Então a gente está vivendo uma grande era de ouro, com mais empregos sendo gerados, mais economia, entregando o resultado em peças mais precisas, e a tendência é isso ser melhor ainda. A gente, por um tempo, perdeu o profissional para a startup. Hoje, nossas agências são mini startups ou mega startups. Perfeito. Nossas agências estão inovando o tempo inteiro, com coisas novas todos os dias. Perfeito. Então a gente está atraindo de novo esses jovens que querem fazer esse conteúdo, que querem desbravar o mundo, querem fazer coisas diferentes, e muitas vezes para vender produtos ou conceitos. Isso é muito verdade. E é muito bacana. A minha formação acadêmica é jornalista, né? Eu formei jornalismo em 2006. Nunca exerci o jornalismo. Como você, eu já saí da faculdade empreendendo também, antes de me formar. Né? A gente, na época, com um ex-professor meu, a gente montou uma revista, né, no mercado. Depois a gente, por isso essa minha história na área de saúde, né? Revista, premiação. E eu sempre também tive essa visão, assim, né, de olhar a minha profissão muito mais como um negócio, como business. Eu acho que hoje o estudante, voltando àquela pergunta que eu te fiz, tem que ter essa visão também. Uma visão muito mais também de negócio, de entender o negócio, porque eu acho que aí o cara, é o tipo, o perfil do profissional que vai se destacar no mercado. Sim. É um cara que olha muito mais para business, mais para negócio. E aí você falou de uma coisa interessante, né, dentro do seu artigo ainda. Tudo é publicidade, tudo é mídia, tudo é comunicação. Meu amigo, olha quantas possibilidades hoje de atuação um profissional tem, né? Sim. Dentro da indústria da publicidade. Hoje as vertentes são demais. Muitos, né? No cliente, nos veículos, verdade, no podcast. Verdade. Né? No YouTube, produzir conteúdo, no Instagram, no Facebook, tudo. Influência, o que é? Influência é mídia. Influência é mídia. Então, eles são veículos de comunicação, sabe? Exatamente. E o dinheiro está circulando por ali também. Exatamente. Então, é muito legal ver essa transformação do nosso segmento. Cara, show de bola. E falando do mercado de influência, né? Isso é um boom hoje, né? Hoje em dia todo mundo é influenciador e tudo mais. Como é que hoje vocês estão explorando esse potencial com os clientes? Já utilizam muito? E como é que você enxerga aí esse crescimento daqui para frente desse mercado também de influência? Aqui, nessa resposta, eu posso usar alguns níveis, né? Tem um nível que eu atuo como a BAP Nacional, que eu estou como diretor da BAP Nacional, pela primeira vez tem um baiano lá, e tem o nível da agência de propaganda e da BAP Bahia. Nacionalmente, Albert, a gente já vê grandes agências agregadoras de influências. Soba, Spark, Squid, a Globo abriu a dela Viu, né? Então esses ex-BBBs, os BBBs já são agenciados pela Viu. É uma grande atuação nova do mercado de comunicação. E a BAP nacionalmente está tendo uma transformação e abriu para essas agências entrarem. Agências de performance, agências agregadoras de influência. Boa. Eles fazem parte de todos os planos de mídia hoje. Qualquer plano de mídia que você vai fazer tem uma influência para participar, porque eles são importantes. Micro, nano, médio ou mega influencers. A gente usa, sim, lá na empresa. A gente tem um braço onde a gente faz contratações diretas e a gente também usa grandes agregadores, né? Squid, Spark, a gente utiliza como parceiros. Então é algo que faz parte hoje, quando a gente pensa uma campanha, quando pensa em lançar um produto, uma empresa, a gente pensa em integrar com o uso de influências e funciona muito mesmo. Tanto resultado, aumentar o número de seguidores na rede social, aumentar acesso ao site, venda de produto, awareness. Então eles contribuem muito para os nossos anunciantes. Show de bola. E aí tem um outro ponto também, falando desse mercado de influência, né? Que o outro lado da moeda, que é o seguinte. Hoje tem muitos influencers que eles entram muito em algumas polêmicas, por exemplo. Né? Então, às vezes, você tem um influencer que é patrocinado por uma determinada marca, e aí o cara entra numa determinada polêmica, aquilo estoura, e às vezes isso reverbera negativamente com uma determinada marca. Como é que você enxerga isso também? Também existe uma linha tênue aí, né? Existe um risco também para as marcas
de repente mancharem sua reputação por conta de algum influenciador que falou uma besteira aqui, outra besteira ali? Como é que você vê também essa outra ótica? É muito delicado, tá? Então, voltando assim para a BAP Nacional, nacionalmente, 60% das reclamações no CONAL hoje envolvem influencers. E simplesmente porque são pessoas que cresceram fazendo conteúdo ou engraçado, ou natural da vida deles, e viraram personalidades e não têm nenhuma formação sobre o que é ético, o que é correto, que não pode falar de criança, não pode fazer propaganda de bet, não pode fazer bebida alcoólica. Aí tem uma criança influencer. Então, hoje, as agências e os anunciantes estão tentando fazer essa regulação, escolher melhor os influencers. Perfeito. E são pessoas que realmente carecem de um treinamento, de uma postura. Então, é um investimento com um certo nível de risco. A gente teve um caso lá na empresa que a gente fez uma ação para um determinado segmento. Era um contrato longo, o influencer esqueceu do que tinha aí no contrato e algumas entregas a fazer, e ele teve um acidente com o tipo de produto que a gente contratou ele. E ele começou a passar mal. Não compra esse tipo de produto, faz mal. Não era marca, era o tipo de produto. Faz mal, é péssimo, não sei o que e tal. Depois ele foi correto, devolveu o dinheiro, porque não tinha nem mais condição dele continuar divulgando nosso produto, porque ele tinha sofrido acidente e tinha feito uma queixa sobre isso. Então é algo que realmente você foi num ponto importante, que tem que saber, assim, os influencers mais maduros já têm melhor preparação, o que for gravado você também controla, e você também cria algum tipo de proteção para se depois ele se envolver em alguma coisa. Exato. Mas se você voltar no passado, você lembra também que Edmundo era garoto propaganda e capotou o carro ou atropelou alguém. Michael Jackson era garoto propaganda, teve problema de denúncia sexual. Então existe também garotos propagandas, personalidades que se envolveram em algum tipo de polêmica. Na época tinha Ronaldo e Cicarelli se separavam e estavam na propaganda juntos, entendeu? É verdade. Então, isso acontece também, só que se amplifica isso para um nível, ainda que não tenha formação ou um nível de contrato e orientação que esse já tiver. E aí, ainda nesse mercado de influência, ainda no mercado digital, concordo com você que eu acredito que esse mercado de influência precisa ter um treinamento para eles, que são pessoas que às vezes vêm de baixo e às vezes começam a representar uma determinada marca, e a marca, principalmente o CMO, o líder de marketing e a própria agência, tem que ter essa visão, olha, vamos criar regras aqui, normas e padrões, porque isso pode, alguma coisa que faça vai reverberar para a gente. E tem um outro ponto também, que é a geração prateada, né, 60+, que também estão extremamente digitais. Hoje minha mãe, fazer 65 anos, é WhatsApp, é grupo de WhatsApp, me manda por dia várias coisas, está no Facebook, está no Instagram. Esse público, como é que você enxerga hoje também como consumidor de conteúdo, né? Essa mudança de posicionamento, onde lá atrás, para você impactar esse público, você tinha que usar meios tradicionais, e hoje você já tem que utilizar também os meios digitais. Como é que você enxerga isso também? Essa geração prateada ela é muito importante, tá? Ela vai viver cada vez mais, Sim. Ela tem renda, os filhos já se mantêm, então elas gastam com o que elas querem, tá? E vão ter qualidade de vida por mais tempo. Isso significa também que vão viajar mais, que precisarão talvez de psicólogos, outros serviços que ele não imaginava podem ser estendidos para pessoas com maior idade, não só serviços de saúde. Hoje quem está surfando é farmácia clínica, mas cada vez mais vão surfar, empreendimentos imobiliários podem ser destinados para esse tipo de público, programas de viagem, quem sabe até destinos que sejam mais amigáveis, como tem destino que é mais amigável para a família com criança, tem destino no mundo mais amigáveis para idosos, para pessoas de terceira idade. Então é um público que a gente tem que ter um olhar muito especial. Tem gente que já está digitalizado, isso facilita a nossa comunicação, tá, Elber? Porque hoje eles são grandes consumidores de imóveis por investimento, por tudo. E a gente, às vezes, tem dificuldade de falar com alguns deles por não estarem digitais, tá? Então, como muitos também ainda não estão digitais e não entrarão, às vezes, a gente ficou sem jornal para falar com ele, porque eles pararam de assinar jornal, ainda existe, mas pararam de assinar. Ficamos, então, a gente partiu para o H e para o rádio para falar com esse público, para vender empreendimentos imobiliários, tá? E televisão. Mas teve uma dificuldade, às vezes a gente se bate com uma dificuldade para falar com quem não está digital. Esse público 60+ que está digital, ele se torna mais fácil, porque você bota o filtro lá,
nas plataformas e você consegue se comunicar com ele. Você bota alguns sites de notícia, você consegue se comunicar com ele. Perfeito, Então, perfeito. é um público que tem muita renda, que tem muita disposição ainda de comprar e que vai viver muito, e que o mercado como todo tem que ter um olhar. Outro dia eu vi um prédio em Nova York que era um antigo hotel que foi transformado numa residência de alto luxo para pessoas de terceira idade. Eles moram lá, pagam o aluguel de mais de $5 mil, mas tem 5 restaurantes, 4 piscinas, tem fisioterapia, tem vários serviços. E eles moram, é um prédio que se tornou adaptado para quem tem mais de 60 anos de idade. Show. Então mudaram os hábitos de consumo deles aí também, né? Sim. Então você pode pegar hoje um shopping barra. O shopping barra pode ser um grande shopping e não vai colocar para fora a outra clientela nem nada disso, mas ele pode ser cada vez mais amigável para a terceira idade. Sim. Pode ter cada vez mais serviço e até lojas focadas na terceira idade. Perfeito, cara. É exatamente. Então tem várias coisas que a gente vai pensar que eles vão transformar os negócios, tá? Concordo com você. É uma geração que já tem muita gente de olho, inclusive. E daqui a pouco a gente chega nessa. Exatamente. A gente já tá aí, né? Já quase chegando lá. Irmão, falando um pouco da ABAP, né? Do seu trabalho à frente da ABAP, né? ABAP Bahia. Fala um pouquinho aí, né? Qual o propósito hoje da ABAP, o trabalho que você vem fazendo aí. A ABAP Bahia vai completar 45 anos. Vamos fazer um grande evento agora para a comemoração dos 45 anos da ABAP. É uma grande cerimônia de comemoração e ela é, orgulhosamente, a ABAP mais ativa do Brasil. Nós temos a ABAP de São Paulo, existem ABAPs regionais, mas da regional, a mais ativa, historicamente, não é agora, historicamente, é a da Bahia. Estou tendo a honra de estar como presidente da ABAP pela terceira vez, reeleito pela terceira vez, e o nosso trabalho principal, Elbert, a luta maior hoje nossa é a regionalização das verbas publicitárias. É fazer com que um grande banco nacional, como o Banco do Brasil, por exemplo, possa ter uma concorrência em consórcio, aceite a modalidade de consórcio e pontue que uma agência nacional capitaneie com o apoio de outras agências regionais. Porque ninguém sabe melhor de Salvador do que uma agência de Salvador. Ninguém conhece melhor a Bahia, conhece melhor a Feira de Santana do que uma agência de Feira de Santana, ou uma agência de Salvador, e por aí vai de Conquista do que uma agência de Conquista. Temos boas agências em Conquista, temos boas agências em Feira estruturada, temos boas agências em Santo Antônio de Jesus. Então, a nossa luta é que a contratação da propaganda, como existe em multinacionais e empresas brasileiras grandiosas como a Oi, eu sou a agência regional da Oi. Eu apoio a agência nacional para se comunicar com o Nordeste. Boticário, acho que é assim. Boticário é assim, nós temos a agência baiana, que é a agência regional, temos a agência que é a agência regional no Centro-Oeste, então a gente tem uma luta para que grandes contas nacionais públicas tenham esse raciocínio e possam permitir a licitação, a concorrência na modalidade de consórcio e pontue a agência principal que monte uma rede de agências regionais e que essa verba possa ser dividida, possa ser dispersa pelo país, o que melhora a indústria criativa de cada lugar, não diminui a concentração em São Paulo, né? Todo mundo que é criativo tem que sair daqui. Outro dia a gente foi fazer um trabalho para o Nordeste, para um cliente nosso nordestino, e nós contratamos uma baiana que estava morando em São Paulo. Poxa, não faz sentido, entendeu? Ela é uma excelente profissional baiana, foi morar em São Paulo porque lá tudo acontece. E aí a gente queria a melhor profissional baiana no segmento, tivemos que ir contratar a baiana que morava em São Paulo, né? O ideal é que ela pudesse ficar aqui. E isso em tempos pós-pandemia, né? Ela está morando lá porque lá tudo acontece. Então, a gente precisa fazer com que lá muito aconteça, mas um pouquinho aconteça em Salvador, um pouquinho aconteça em Recife, um pouquinho aconteça... E nós temos agências muito estruturadas e muito fortes em cada regional dessa. E aqui na Bahia, a gente tem a agência multinacional, né? A gente tem agência de mais de 60 anos, de quase 70, que já está na terceira geração de publicitários. Nós temos agências longevas, estruturadas, com mais de 200 profissionais, espalhados pelo Brasil, algumas com sede fora do Brasil também. Então, a gente tem total condições de ou atender 100% ou apoiar o atendimento de uma conta dessa nacional. Maravilha. E até porque, tradicionalmente falando, a indústria publicitária baiana é reconhecidamente, né, talentosa, né? Sim. Mundialmente. Visto grandes publicitários saíram daqui, Nizam, né, Duda e tudo mais, né? Então, somos exportadores de talento. Exatamente, exportadores de talento. Perfeito. E a sua atuação também na ABAP Nacional? Qual é o seu foco lá?
Tá, o meu foco principal é ser a voz, tá? Eu até tive tentei analisar por que eu fui parar lá na diretoria, por que eu fui convidado para a diretoria nacional. E eu acho que foi num trabalho desse. Eles fizeram uma consultoria sobre a remodelação da ABAP, e na consultoria eu me manifestei. Eu falei assim, poxa, vocês querem representar o Brasil todo e não tem uma agência regional na diretoria. Então eu deduzo que por conta desse posicionamento, que é um posicionamento da ABAP Bahia, não é só de América, eu represento um grupo de publicitários, um grupo de agências, aí já luta por regionalização há muito tempo, luta por regionalização antes de eu ser presidente da ABAP, ou de estar na ABAP, inclusive. Então, acho que com esse posicionamento, eles convidaram para eu participar da diretoria. Tem sido uma experiência muito enriquecedora. As agências lá de São Paulo hoje têm 800 funcionários, 500. A gente troca muita informação sobre os mercados locais e as realidades nacionais. A gente também cuida muito, Herbert, do Congresso Nacional. Acredite, tem 395 propostas que afetam o segmento da propaganda, tudo que você imaginar. Então, os políticos, acho que às vezes não tem o que fazer, procuram algum tipo de projeto para regular uma atividade que já é autorregulamentada através do CONAR e que é uma atividade que desenvolve, que gera riqueza. Mas a gente tem que atuar muito nesses bastidores, que às vezes são transformações que não fazem sentido e não tem lógica, inclusive, tá? É de alguém que não convive com o nosso dia a dia. Perfeito, amigo, muito bom. Qual é a tua projeção aí de futuro para o mercado publicitário, para a indústria da publicidade? Cada vez mais pujante, cada vez mais digital, cada vez mais tech e cada vez mais consultoria de negócio para o cliente, cada vez mais se envolver com o negócio do cliente. Isso é uma mudança, assim como eu falei de uma mudança de ter mais gente de matemática nas agências, a gente precisa ter mais gente de business nas agências. Gente que entenda de mercado, de marketing, de produto, de formação de preço, de estratégia de posicionamento. Posicionamento a gente até tem, mas estratégia de logística, que a gente tem outros conhecimentos que a gente possa apoiar os nossos clientes, que está tudo muito integrado. De arquitetura comercial, que é um business que tem pouca gente em Salvador, focado nesse tipo de arquitetura de loja, que faça diferença, que o ambiente seja agradável para comprar, que o consumidor se sinta bem, que seja cenográfico também. Você vai para Gramado, tem vários restaurantes e vários espaços com cenografia, como se fosse como se fosse aquele lugar da Disney, aquela coisa toda, e a gente precisa ter esse tipo de arquitetura aqui. Aquilo vende mais, atrai, chama atenção, vira uma foto boa que vira divulgação, por aí vai. Verdade, muito bom, show de bola. E qual é a marca que a Américo quer deixar no mundo, cara? Boa pergunta. A marca que eu gostaria de deixar é uma marca de dedicação, da busca por fazer o certo, sem atalho, trabalhando duro para construir uma história ligada a comércio, venda, propaganda, e também ter os valores e dividir o meu tempo com a minha família, que acho que tem tanta importância quanto também um negócio, a marca ligada à empresa. Então eu quero deixar uma marca de um bom pai, um bom marido e um excelente publicitário. Irmão, eu sou seu fã, você sabe disso, já te acompanha há muito tempo, né? Como é que a turma te acha aí nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, a galera que quer conhecer um pouquinho mais do trabalho de Américo? Você escreve muitos artigos também, né? Onde é que a galera te acha aí? Me dedico a essa área, nossa atividade, né? Obrigado também, sou seu fã, lhe acompanho, temos uma amizade de muitos e muitos anos. Para me achar é no @AméricoNeto, no Instagram, é a minha principal plataforma de comunicação, tem o LinkedIn também, José Américo Araújo Neto, e o site da Via Mídia, www.viamídia.com.br. Mas o lugar da gente se comunicar, se conectar é o @AméricoNeto. Meu irmão, satisfação demais, né? Bom papo, você vê que flui rápido, né? O papo é bom, né? Passa rápido, foi maravilhoso. Maravilha, hein? Show de bola, obrigado pela presença e a gente deve se estender essa conversa em outros projetos que a gente está trazendo para o mercado aí. Quero você junto com a gente. Sempre às ordens, pode contar. Valeu, meu irmão. Gente, eu quero agradecer vocês, né, por estarem aqui em mais esse episódio muito bom, fantástico, né, com o Américo. O Américo é um cara, um grande parceiro de longas datas. Vocês que estiveram até aqui, né, que ainda não estão inscritos no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, curte o episódio, compartilha para toda essa turma aí amigos que vocês conhecem que estão na indústria da publicidade, porque esse episódio foi fantástico. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!